Olá pessoal do sexto ano, então dando continuidade aqui às atividades da apostila 2 de matemática, a gente vai entrar agora nos números primos, tá? O que são os números primos? É bem tranquilo, tá? O número, ele é primo, a gente chama ele de número primo, quando eu consigo dividir ele por 1 ou por ele mesmo. Ó, por exemplo aqui, o 7, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, pelo 7. Então, ele é um número primo. Ele não é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, só por 1 e por ele mesmo. Ó, o 11 é divisível por 1 e pelo próprio 11, né? Por isso que a gente fala ele mesmo. O 11 dá para dividir por 1, 11 dividido por 1 é 11, ou por ele mesmo. 11 dividido por 11 é 1. Aí ele é um número primo. Quando dá para dividir por mais números, aí ele não é um número primo, tá? Então aqui, ó, 8 dá para dividir por 1, por 2, por 4 e por 8. Então ele não é primo. Entenderam a diferença? Número primo, só consigo dividir por 1 e pelo próprio número. 11 por 1 e por 11, né? Outro exemplo aqui, ó, 13. 13 eu só consigo dividir por 1 e pelo próprio 13. Então ele é primo. 14, que dá para dividir por 1, por 2, por 7 e pelo 14, não é primo. Tá? Essa é a diferença básica de número primo e de quem não é número primo. Indo lá para a atividade, hoje vai ser pouca coisa, tá? Aqui eu tenho uma tabelinha ó, dos números primos menores que 150. Todos esses aqui são números primos, ou seja, eu só consigo dividir eles por 1 e por eles mesmos, tá? Por exemplo, o 71, eu só consigo dividir 71 por 1 ou pelo próprio 71, tá? Então, seguindo essa linha, vocês vão fazer aqui, ó. Considere esses números aqui. Quais deles são primo, né? Só ver, pode olhar lá a tabela, mas bem tranquilo aqui de responder, né? Quem dá para dividir só por 1 ou por ele mesmo, ou quem dá para dividir por mais números. Na 25, tem aqui, ó, o 25, o 1 e o 0. Vocês vão dar uma explicaçãozinha aqui do porquê esses números não são primos, tá vendo? Ele está afirmando, 25 não é um número primo. Por quê? Vou explicar baseado no que eu expliquei agora. Tranquilo, tá? E aí, nós vamos lá fazer a decomposição em fatores primos. O que seria isso? Talvez vocês podem se lembrar lá do MMC, do MDC, né? Do mínimo múltiplo comum, que vocês devem ter visto no quinto ano. Agora a gente vai rever aqui um pouco no sexto, tá? Então, ó, o que é uma fatoração de números primos? Eu tenho aqui, ó, o 336. O que é fatorar por números primos? É vir dividindo os números aqui, ó, sempre por números primos. Ou seja, seguindo a tabela aqui, ó, né? Posso usar lá o 2, o 3, o 5, o 7, não posso usar o 4, não posso usar o 6, né? Sempre usando números primos. Então, ó, vou fazer o mesmo exemplo que está aqui. Ele pegou o 336 e começou dividindo por 2, que é um número primo. 336 dividido por 2 dá 168. Ah, professor, então sempre que eu vou fazer aqui a fatoração eu tenho que ficar dividindo? Se você não souber de cabeça, tem. Então, aqui é o 336 dividido por 2. Ah, não sei de cabeça. Então, vem aqui, ó, 336 dividido por 2. Começa pelo 3. 1 vezes 2, 2, sobra 1, baixo 13. 13 não tem na tabela do 2, mas tem o 12, que chega perto, que é vezes quem? 6 vezes 2 dá 12, sobra 1, baixo 6, 16 tem na tabela do 2, que é o 8. 8 vezes 2, 16, beleza, 168, venho aqui. 168 dividido por 2 de novo. Ah, não sei de cabeça, então vem aqui, ó, divide por 2 de novo. Vai encontrar 84 por 2 de novo, 42 por 2, aí vem 21. Aqui, ó, a grande diferença que vocês têm que entender. Primeiro, eu sempre vou dividindo pelo menor possível. Enquanto der para dividir por 2, vai dividindo por 2. A hora que não der mais por 2, ó, veio 21. 21 termina em 1. Lembra do critério de divisão? Se não for terminado em par, não dá para dividir por 2. Quem que é o próximo lá na linha dos números primos? É o 3. Se não desse para dividir 21 por 3, ia para o 5. Se não desse, ia para o 7. Tá? É sempre o próximo maior dentro dos números primos. Ou seja, não pode número 4, não pode número 6, número 8.
Mas aqui dá por 3, ó, 21 dividido por 3 dá 7. Beleza, 7 dá para dividir por 3? Não. 7 só dá para dividir por quem? Por 7. Chegou, deu 1 aqui no final, ó, acabou a fatoração, tá bom? Aqui que termina. Quando termina 1 aqui, terminou. Então lembrando, ó, tá vendo? Fui por 2, por 2, por 2, por 2, não deu mais por 2, passei por 3. Aqui já não dava mais por 3, passei por 7. Só posso usar aqui números primos e lembrando, comecei por 2. A hora que eu passei por 3, eu não posso voltar mais por 2, tá? Eu tenho que gastar o 2 o máximo possível. A hora que não der mais para dividir por 2, aí eu vou pro próximo, entendeu? Eu não posso diminuir aqui, certo? Tá vendo? 2, 2, 2, 2, 3, 7. Eu não poderia vir 2, 2, 3 e voltar pro 2, tá bom? Terminou no 1 aqui, acaba. Aí, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 2, percebe? Então, isso aqui ficaria como, ó, essa fatoração? Como que eu apresento ela? 1, 2, 3, 4, ou seja, 2 elevado a 4, vezes 3, vezes 7. Essa é a decomposição da fatoração aqui, tá? Se eu calcular aqui, ó, tá vendo? O mesmo resultado. Se eu calcular 2 elevado a 4, vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, né? Que é a potência que vocês já viram. Vezes 3, vezes 7, vocês vão ver que vocês vão voltar no 336. Que é um exemplo aqui, por exemplo, ó. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, dá 16. Vezes 2, vezes 3. 16 vezes 2 é 32, vezes 3. 32 vezes 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, dá 96. É o que vocês vão fazer no exercício 26, né? Vocês vão pegar aqui, ó. Aqui ele está apresentando a fatoração já na forma final, percebe? Então vocês vão voltar para o número inicial. Como que vocês vão voltar? Fazendo esse cálculo que eu fiz aqui no exemplo de cima. Vamos fazer 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5, né? Lembrando, primeiro eu faço a potência aqui, depois eu multiplico pelos outros números, o resultado dessa potência, tá? Por exemplo, aqui, ó, na C, que aqui deveria ser B, né? 3 elevado a 2, como que é a potência? Lembra como que é a potência? 3 elevado a 2 é 3 vezes 3 duas vezes. 3 vezes 3 dá 9. Aí agora eu pego esse 9 e multiplico pelo 11 que está aqui, que vai dar 99, certo? É assim. Então, vocês vão fazer dessa forma, exercício 26, né? Continuando aqui, se não tem potência é só multiplicar direto. E aqui também faz a D. E aqui vocês vão fazer a decomposição, que é o exemplo lá do 336 que eu fiz. Que é como? Vamos pegar aqui o 225 e dividir. Começo lembrando sempre como. Números primos, só aqui, do menor para o maior. Então, ó, 225 dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Não, porque 5 não é par, né? Como esse número não termina em par, eu não começo pelo 2. Será que dá por 3? Vamos usar o critério de divisibilidade por 3 para ver se dá, que é somando os algarismos, ó. 5 mais 2 é 7, mais 2 é 9. Opa, se eu somar os algarismos dá 9. Então dá para dividir esse número por 3. Então eu começo por 3 aqui. A hora que não der mais por 3, eu tento ir para o próximo número. Primo. Se vocês esquecerem quais são os primos, seguem aqui na tabelinha. Lembrando que tem o exemplo aqui da fatoração, né? Como que eu fiz. Sempre vai dividindo até dar o resultado 1, né? E vocês vão fatorar esses 6 aqui, certinho? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando. Boas atividades aí.